Bem-vindos ao debate. Hoje a gente mergulha num tema central e, sem dúvida, espinhoso na realidade brasileira: a segurança pública. E nossa análise parte, claro, do material que estudamos. Exato. É um desafio imenso, né? O crime organizado, a violência urbana. Isso gera visões muito distintas sobre qual a melhor resposta do Estado, da sociedade. E a questão que vai guiar a nossa conversa aqui é bem direta. Diante dessa criminalidade violenta, que estratégia se mostra mais eficaz e mais justificável? Seria essa política de confronto mais direto, ostensivo, com foco em restaurar a ordem imediatamente? Ou seria, por outro lado, uma abordagem talvez mais ancorada em dados, que prioriza o investimento social de mais longo prazo, que foca na inteligência policial e numa análise mais cuidadosa dos custos sociais e econômicos que estão envolvidos nisso tudo? Bom, eu vou defender aqui a perspectiva de que a ação enérgica, o confronto, muitas vezes, é a ferramenta primordial, sim. É necessária para restabelecer a segurança do cidadão e reafirmar a presença do Estado, especialmente no curto prazo. E eu vou apresentar uma visão um pouco mais crítica a essa abordagem. Vou argumentar com base em evidências sociais, econômicas que a gente tem no material, que o investimento em inteligência e em políticas sociais pode oferecer um caminho mais sustentável, sabe? E talvez mais eficaz para reduzir a violência ao longo prazo. Então, começo minha argumentação. É preciso entender, que em muitas áreas das nossas cidades, a gente não está lidando só com a criminalidade comum. Falamos de territórios que estão sob domínio de facções que ostentam armamento pesado, armamento de guerra mesmo. Agem quase como forças paramilitares. Diante desse cenário, sim, a única resposta que o Estado pode dar sem parecer que abdicou da sua soberania é a demonstração clara da sua força. Qualquer recuo, qualquer hesitação, isso é lido como fraqueza. Vira um convite para essas organizações avançarem ainda mais. A política de confronto, essa presença marcante do Estado com as forças de segurança, aquilo que alguns chamam de tolerância zero, mão de ferro, acaba sendo na prática a única linguagem que esses grupos entendem. É um recado direto. Olha, quem manda aqui, quem tem o monopólio da força é o Estado. E a gente não pode esquecer do morador comum, que é refém disso tudo. Para ele, a chance de sair de casa, de ir trabalhar, de ter uma vida minimamente em paz, muitas vezes só volta depois de ações policiais mais firmes, que tiram esses criminosos de circulação. Pode ser uma medida dura? Sim. Tem efeitos colaterais? Tem. Mas, muitas vezes, é o passo inicial indispensável para a gente poder começar a pensar em normalizar a vida nessas comunidades. Sem retomar esse controle mínimo, como é que se implementa qualquer outra política pública? Eu entendo a lógica por trás dessa urgência. Entendo a necessidade de afirmar a autoridade do Estado. Claro, a busca por segurança é legítima, é universal. Ninguém discorda disso. Agora, a questão fundamental que a gente precisa analisar com mais calma e à luz das evidências que o material traz é a real eficácia e a sustentabilidade dessa estratégia que foca tanto no confronto, muitas vezes letal. Primeiro, vamos pensar no custo econômico. Operações policiais de grande porte, com muito efetivo, muito armamento, isso drena uma quantidade enorme de dinheiro público. São recursos, gigantescos que poderiam estar indo para melhorar saúde, educação ou até para fortalecer a própria inteligência da polícia, a investigação, mas que acabam sendo queimados nessas ações de confronto que muitas vezes o resultado é passageiro. Segundo ponto, e talvez o mais crítico, o custo social. Os dados que a gente tem, por exemplo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que constam da nossa análise, eles apontam, consistentemente, para uma falta de correlação direta entre a alta letalidade policial e uma redução duradoura de crimes contra o patrimônio, ou mesmo de homicídios no longo prazo. O que a gente vê muitas vezes é o contrário. Instala-se um ciclo de violência, de retaliação, você tira uma liderança criminosa, isso raramente desmonta a organização, pelo contrário, às vezes pulveriza o poder, gera disputa interna sangrenta pela sucessão, é a famosa troca de peças, e torna o cenário ainda mais instável, mais perigoso. Não resolve o problema na raiz. E por último, a gente não pode de jeito nenhum ignorar o impacto devastador nas comunidades que, em teoria, a gente quer proteger. Moradores que ficam no meio do fogo cruzado, escolas fechadas, gente impedida de trabalhar, isso quebra o tecido social. E um ponto crucial, mina a confiança na polícia. A polícia passa a ser vista por muitos não como protetora, mas como uma força de ocupação. Isso gera mais ressentimento do que segurança. Sim, eu entendo as ponderações sobre os custos, a complexidade dessa dinâmica da troca de peças, mas eu sinto a necessidade de trazer a discussão para a realidade mais imediata, sabe? Aquela vivida ali na ponta, tanto pelo morador que tá com medo, quanto pelo policial que tá na rua. Essa análise de dados de longo prazo, ela é academicamente relevante, claro, mas pode soar meio abstrata para quem tá enfrentando o perigo agora. O policial, numa incursão numa área de risco, ele não tá operando com planilha, Ele toma decisão em fração de segundo para preservar a vida dele e a de inocentes. A questão da troca de peças que você levanta é um fato, eu concordo. Mas eu argumento que ela acontece justamente pela falta de continuidade da ação do Estado. Operações pontuais, que depois têm um recuo, de fato abrem espaço para essa reposição. Estrutura criminal, aos poucos, dificultando essa dinâmica. E quando a gente fala em custo social, a gente tem que inverter a pergunta. Qual é o custo social de não fazer nada? Qual é o preço de deixar gerações crescendo sob o domínio do tráfico, vendo o crime como a única opção, a única referência de poder? O confronto pode ser sim um remédio amargo, como eu disse, com efeitos colaterais que a gente não quer, mas em situações limite, ele aparece como a única intervenção que pode quebrar um ciclo de dominação que já está ali estabelecido. Talvez precise dessa intervenção mais drástica para criar as condições para que outras soluções possam aí sim começar a funcionar. A minha perspectiva diverge um pouco nesse ponto fundamental da ocupação permanente pela força. O que você descreve me remete muito diretamente àquele projeto das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora lá no Rio de Janeiro. Aquele modelo que previa exatamente isso, ocupação territorial pela polícia e depois viriam os serviços sociais.
Como a análise dos resultados mostra e o nosso material-fonte confirma isso, esse projeto enfrentou dificuldades enormes e, em muitos aspectos, não alcançou os objetivos de pacificação a longo prazo que se esperava. E a pergunta-chave é: por quê? Eu argumento que o problema central não foi a falta da força inicial ou a ausência da ocupação em si. A falha maior esteve na promessa que não foi cumprida, a chegada efetiva, robusta, do que a gente chama de Estado social. A ocupação militarizada não veio acompanhada, na velocidade e na intensidade que precisava, por investimentos pesados e de qualidade em escola integral, posto de saúde que funciona, programa de emprego e renda eficaz, saneamento, cultura, lazer. Enfim, alternativas concretas, oportunidades reais que pudessem de fato disputar o espaço, disputar corações e mentes com o poder paralelo. Uma polícia que só ocupa sem construir laço de confiança, a tal da polícia de proximidade, e que não vem junto com essas políticas sociais transformadoras, acaba gerando mais atrito, mais ressentimento. Então, para mim, a raiz do problema não parece ser a falta de força contínua, mas sim a falta de um projeto integrado de verdade, onde a inteligência e o investimento social caminham juntos, dando sustentação real para a presença do Estado. Prender e confrontar são necessários em certos momentos, mas não podem ser estratégia principal, quase exclusiva. Mas aí, veja bem, a gente cai num dilema operacional que é difícil de contornar. Como é que a gente implementa esses programas sociais ambiciosos? Como é que a gente leva professor, médico, assistente social para dentro de um território onde esses mesmos agentes do Estado muitas vezes são recebidos com hostilidade ou, pior, a tiros por criminosos armados que controlam o acesso? Me parece uma questão de sequência lógica quase inegável. A força do Estado precisa, num primeiro momento, garantir as condições mínimas de segurança ali. Precisa neutralizar essa ameaça ostensiva que impede a entrada, que impede a atuação de qualquer outra iniciativa do governo ou da sociedade civil. É preciso quase que literalmente abrir caminho. Sem essa garantia prévia de ordem, por mais imperfeita que ela seja, como é que a gente pode esperar que o tal Estado social consiga se estabelecer e funcionar de forma eficaz? Eu defendo que a ordem, mesmo que imposta inicialmente, é um pré-requisito para o progresso social nessas áreas mais conflagradas. Me permita discordar um pouco dessa sequência que coloca a força como condição universal e primeira. Eu proponho que a gente considere inverter essa lógica. Talvez seja o progresso social, consistente, visível, que a médio e longo prazo constrói as bases para uma ordem pública mais estável e legítima. Existem exemplos, estão documentados no material que sugerem isso. Pega o caso de Medellín, na Colômbia. Eles conseguiram reverter índices altíssimos de violência não primariamente com guerra ao tráfico, mas com um investimento pesado em urbanização de área carente, transporte público de qualidade integrando periferia e centro, lembra dos teleféricos? Biblioteca Parque virando centro de cidadania, programa cultural, educacional. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem experiências, algumas em São Paulo, por exemplo, que mostraram resultados mais sustentáveis quando combinaram ações de inteligência da polícia focadas em descapitalizar o crime, seguir o dinheiro, desmontar a logística, com intervenções sociais e urbanísticas pontuais em áreas críticas. Quando você oferece para o jovem uma alternativa real, educação boa, capacitação, acesso a emprego digno, uma perspectiva de futuro, você ataca a raiz do problema, você diminui a atratividade do crime, você seca a base de recrutamento deles. É uma estratégia de asfixia do poder criminoso, sabe? Talvez menos espetacular para a mídia, mas com potencial de eficácia muito maior no longo prazo do que ficar no confronto direto, que muitas vezes só espalha a violência e cava um abismo ainda maior entre a comunidade e o Estado. Prender quem é perigoso é fundamental, claro que é. Mas tem que ser resultado de investigação qualificada, de inteligência e não o foco quase único da política de segurança. Eu volto a insistir no fator urgência. O cidadão comum, o trabalhador, a mãe de família que hoje vive com medo, que não pode sair na rua tranquila, que vê o pequeno comércio dela sendo extorquido ou o filho sendo aliciado ali na esquina, essa pessoa não tem como esperar pelos frutos que às vezes demoram dessas políticas sociais, por mais bem intencionadas que sejam. A demanda dela é por segurança agora. É por uma resposta imediata do Estado que devolva para ela a sensação mínima de ordem, de proteção. Nesse contexto, nesse clamor popular por ações que sejam visíveis, a demonstração de força do Estado, a ação enérgica contra quem impõe o terror, ela é frequentemente percebida e sentida como a única resposta efetiva, a única possível no curto prazo. É quase uma obrigação do Estado responder a essa necessidade que é premente. Praticamente, o custo de focar quase só no curto prazo e nessa resposta reativa. Insistir nesse modelo de confronto como a principal resposta, quando não a única, é, como dizem, persistir no erro esperando resultado diferente. Décadas aplicando essa abordagem no Brasil com mais ou menos intensidade, já nos deram evidências de sobra e o material de análise reforça isso, de que ela é extremamente custosa. Em vidas perdidas, de civis e de policiais. Em recursos financeiros absurdos que poderiam ter outro destino muito melhor. E num desgaste profundo da coesão social, da confiança nas instituições. Além disso, a eficácia dela para reduzir sustentavelmente a criminalidade organizada é muito questionável, como os próprios dados de longo prazo sugerem. Essa abordagem, muitas vezes vendida com uma roupagem moral de firmeza, de ordem a qualquer custo, na prática gera resultados sociais e econômicos que são desastrosos a longo prazo. Precisamos ter a coragem política e institucional de mudar o eixo da estratégia. Não é abandonar a repressão qualificada, claro que não. Aquela baseada em inteligência e investigação, ela é indispensável. Mas é deslocar o foco principal dessa força bruta, desse confronto muitas vezes indiscriminado, para a inteligência policial desmontando as redes financeiras logísticas do crime e fundamentalmente para o investimento social massivo, contínuo e bem direcionado nas áreas mais vulneráveis. Os resultados que a gente vê em outros lugares indicam que esse caminho, embora mais complexo, de mais longo prazo, é o mais promissor para construir uma paz mais duradoura, uma segurança que seja de fato pública. Então, resumindo, a minha posição se baseia
na necessidade urgente de segurança do cidadão e na convicção de que, frente à audácia e ao poder de fogo do crime organizado, a demonstração clara, inequívoca, da força do Estado, incluindo o confronto quando ele é inevitável, é um passo essencial para restabelecer a ordem no curto prazo. É atender a esse clamor social por proteção. A prioridade é garantir a paz e a autoridade do Estado, agora. Por minha vez, eu reafirmo a insustentabilidade desse modelo focado no confronto. Isso fica evidente pelos altos custos econômicos, sociais e pela falta de resultados consistentes na redução da criminalidade a longo prazo, como os dados que a gente analisou apontam. Eu defendo que uma reorientação estratégica, com foco prioritário em inteligência policial, sim, para desarticular as estruturas criminosas, e de forma crucial em investimento social massivo e qualificado para combater as causas profundas da violência. Isso representa o caminho mais racional, mais eficaz e, no fim das contas, mais humano para construir uma segurança pública sustentável, mesmo que demande tempo, que demande persistência. Fica claro, então, que coexistem duas abordagens bem distintas para a gente enfrentar esse desafio enorme da segurança pública. Isso reflete o dilema real, né? Entre a urgência do agora e a necessidade de construir um futuro que seja mais seguro e mais justo para todos. Exatamente, não tem solução simples, não tem resposta única para um problema dessa magnitude. A análise aprofundada das diferentes perspectivas, ponderando as necessidades imediatas, os custos todos envolvidos, os impactos de longo prazo e as evidências que a gente tem disponível, como as que estão no material que a gente usou hoje, é fundamental para qualificar esse debate que é tão essencial para o futuro do país. Esperamos que a discussão aqui tenha contribuído um pouco para essa reflexão.